A necessidade do autoexame. Examinai a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Provai a vós mesmos, e não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. O texto fala de algumas coisas necessárias na vida cristã. Primeiro, fala de exame. Este exame é um esforço, é um teste, é um escrutínio, uma investigação interna. É pôr a si mesmo à prova e é se submeter a um teste minucioso. Paulo está falando aqui do exame pessoal que cada crente ou cada pessoa deve fazer ao ouvir as Escrituras. A igreja precisa fazer este teste consigo mesma continuamente para saber se está dentro da vontade de Cristo ou não. Um segundo elemento que Paulo fala aqui no texto é a fé. Ele fala de fé. Examinai a vós mesmos para ver se estáis na fé. O exame é necessário para ver se permanecemos na fé verdadeira. Fé aqui tem a ver com sinceridade, convicção, confiança em Cristo, constância, fidelidade. A fé que salva é a fé no Evangelho. A fé em Jesus Cristo é aquela que transforma o caráter e o modo de viver. Se a igreja se afastar da comunhão, da oração e da palavra de Deus, ela perde, ou ela se perde, perde Cristo, perde a doutrina, perde aquilo que é essencial para a sua vida. Ativismo não mantém uma igreja em pé. Muitas igrejas que foram ativas no passado fecharam as portas no Oriente Médio, no Reino Unido. Por que isso aconteceu? Porque elas abandonaram a fé e renderam-se ao liberalismo teológico. Se perdeu teologicamente, deixaram de fazer as missões e, portanto, seus templos se tornaram grandes museus, viraram supermercados, cassinos, lojas, um lugar para entretenimento, contar piadas, se divertir e beber até bebidas alcoólicas e fazer shows. Mas Paulo também fala de um outro elemento, ele diz assim, provai-vos. Isso significa fazer um julgamento de si mesmo, ver as obras, discernir ou se permitir fazer uma investigação cuidadosa para ver se Cristo realmente está em vós, é o que ele diz. Se a igreja se interessasse mais em fazer a vontade de Deus e deixasse de focar na vida alheia, certamente estaríamos mais preparados para encontrar-nos com o Senhor. Por fim, ele fala de Cristo. Cristo. Aqui Paulo fala do Senhor Jesus, do Messias, do ungido, daquele que foi prometido, o Salvador, o Supremo Pastor, o grande sacerdote, o Rei dos Reis, o Quírios, aquele que sustenta a vida, dirige o mundo e tem todo o domínio sobre as suas mãos. O que Paulo desejava saber era isto: Cristo está em vós? É o que Paulo desejava saber daqueles irmãos da igreja de Coríntios. Enquanto lia este texto, eu me lembrei de uma história de um professor de teologia sistemática, que deu aula há muito tempo de Bíblia, de teologia, de livros, mas que acabou se convertendo num leito de hospital quando lia a carta aos Romanos. Isso mostra que não basta ler a Bíblia, conhecer a história, é preciso nascer de novo, é preciso ter um encontro com Cristo, é preciso ter a vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo, não pelo conhecimento intelectual apenas. Como a igreja vai transformar o mundo? Essa é a ideia do meu estudo nesta noite, porque o tema da campanha é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. Mas o tema está muito divorciado daquilo que nós estamos vivendo. De acordo com os estudiosos,
Esta é a geração mais triste de todos os tempos, apesar de ser a geração que mais desfruta de tecnologia, de entretenimento, lazer, conforto, liberdade, tecnologia. Por mais que tenhamos tais novidades, as novidades desse tempo, a moda e o avanço tecnológico, são insuficientes para satisfazer o anseio do coração de milhares de pessoas. O que está acontecendo? Por que tantas pessoas não conseguem encontrar o sentido na vida ou ser felizes? E o que é mais curioso ainda é saber que muitas dessas pessoas estão ocupando os assentos das nossas igrejas todos os domingos e parece que ainda não encontraram a fonte da verdadeira alegria. Muitos já perderam até o fervor espiritual, o fervor missionário. A biografia dos heróis da fé deve nos motivar no caminho da missão. Deus deu às igrejas muitos homens fervorosos. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi um desses gigantes da fé. Alguns estudiosos dizem o seguinte, que o maior pregador de todos os tempos foi o apóstolo Paulo. Depois dele, veio então o grande pregador George Whitefield, o maior teólogo da igreja foi João Calvino, o maior evangelista foi John Wesley, o maior mestre foi Charles Spurgeon, e o pai de missões modernas foi William Carey. Mas, de todos esses nomes, o que mais merece destaque é o fervoroso Whitefield. Este homem fez missões e ganhou milhares de almas para Cristo. Como era a vida deste homem? Ainda muito George Whitefield começou a estudar e ele foi educado na escola de Craft em Gloucester, em Oxford, na Inglaterra. E foi lá que ele conheceu os irmãos Charles Wesley e John Wesley. Juntos eles formavam um clube santo naquele colégio. Ali eles oravam, jejuavam, liam a palavra de Deus, mas não eram convertidos. E por mais que procurassem melhorar suas vidas ou serem salvos, não conseguiam. O que parece, tudo tudo se tornava pior do que melhor. Neste ponto, cabe uma observação. A questão mais importante não é estar na igreja, mas estar em Cristo. Andar com Ele, obedecer a sua voz, ou a voz dele. Mas eles continuaram fazendo isso. E até que um dia o famoso George Whitefield leu um livro de um homem muito crente, do reverendo Henry Scougal, e dizia o seguinte: a vida de Deus na alma do homem. Depois da leitura deste livro, o que parece, sua vida foi transformada. E a partir de então, foi que ele entendeu que o novo nascimento é algo que vem de Deus. Só Deus pode salvar a pessoa. Isso não vem das obras, nem da religião, nem da vontade humana, mas unicamente de Deus. E ele entendeu que a graça de Deus precisa ser derramada no coração do homem para que Cristo seja formado. Isso é um dom de Deus, é um mistério, é uma obra sobrenatural, é um novo nascimento. Whitefield, então, foi o pregador de linha reformada, calvinista, e que levou milhares de pessoas a Cristo pregando ao ar livre. Suas mensagens poderosas surgiu como mananciais em água em um tempo de secura espiritual, onde pregadores mortos ocupavam os púlpitos de suas igrejas, pregando seus sermões secos como a poeira, para homens desinteressados. Tais pregadores estavam matando as igrejas, e ao perceber isso, Whitefield condenou aqueles homens, e por causa disso, ele foi proibido de pregar nos púlpitos das igrejas locais, mas não tinha problema. O seu maior sucesso se deu não em templos, mas ao ar livre. Whitefield era um missionário avivado, cheio da força, do poder e do fogo do Espírito de Deus, e pregou até o último dia de sua vida. Os Estados Unidos da América nasceu debaixo da pregação deste grande homem de Deus. Ele orava por um avivamento e pregava sobre o novo nascimento. Ele amava pregar e onde quer que colocasse o pé, o Senhor abençoava o lugar, dando-lhe grande colheita. Ele dizia que o mais importante é conversar com Deus do que conversar com os homens. Dizia ele:
esteja sempre em secreto diante do seu Deus. O que as pessoas viam na vida deste grande missionário de Deus? Primeiro, ele era um homem de piedade incomum. Ele era uma pessoa muito humilde, tinha profundidade espiritual e estava arraigado pela palavra de Deus. Orava muito, pregava com paixão a palavra de Deus e era submisso à vontade do Senhor. Era disciplinado, acordava às 4 horas da manhã e estudava a Bíblia de joelhos. Segundo lugar, ele tinha um evangelho não comprometido. Ele dizia que os homens estão arruinados, estão perdidos, estão mortos em delitos e pecados. E ele pregava a cruz, o Salvador, e sobre a urgência do novo nascimento. Ele convidava os homens a virem a Cristo e dizia: venham a Cristo, venham a Cristo. Em terceiro lugar, ele tinha uma paixão inextinguível. Ele pregava com zelo, fervor e paixão. Ele era cheio do fogo de Deus, era avivado e amava pregar. E ele desejava morrer pregando e desejava ser sepultado debaixo de um púlpito da igreja. Ele se gastava ao fazer o seu trabalho e entendia claramente qual era a sua missão nesta terra. Whitefield não entendia, ou melhor, não entediava as pessoas, mas rungia como um leão e avivava aqueles que estavam próximos. Quarto lugar, ele tinha uma teologia inigualável. Ele cria na eleição, na soberania de Deus, na salvação pela graça, na perseverança dos santos, e todos os cristãos que defendiam estas verdades foram os maiores missionários que o mundo já conheceu. Deus salva, mas ele também nos ordena a pregar. Como vamos transformar o mundo com a alegria de Jesus se não pregamos o evangelho? Nossos encontros precisam nos capacitar, nos desafiar, nos encorajar, nos animar e gerar em nós um desejo de ganhar almas. O que adianta ter a cabeça gorda de conhecimento e não passar disso? William Carey dizia o seguinte: espere grandes coisas de Deus e realize grandes coisas para Deus. Veja o que Charles Spurgeon disse: conhece perfeitamente o Evangelho, e isso inflamará o fogo do temor de Deus em seu coração. Ore muito em secreto, pois isso atiça o fogo e faz com que ele queime com maior intensidade. Procure viver perto de Deus, para que permaneça nele, pois à medida que permanecer nele e a sua palavra permanecer em você, você produzirá muitos frutos, e assim será o seu discípulo. Conclusão: só faz missões quem nasceu de novo. Como posso saber se eu nasci de novo? A principal obra que Deus opera no coração do pecador é a regeneração, seguida de conversão, arrependimento e abandono do pecado, e então a santificação e o temor a Deus. O que faz um cristão se afastar do pecado não é o medo de Deus, mas é um sentimento de amor profundo por Deus, por seu Filho Jesus, e gratidão pela salvação gratuita. O temor santo é mantido no coração por meio da leitura da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o temor santo vem pela fé. Tudo que é de Deus vai sendo assoprado para dentro do cristão na medida que ele lê e ouve. Ore por um avivamento pessoal, familiar, congregacional e mundial. Whitefield morreu pregando o evangelho. Morreu de exaustão aos 55 anos de idade. E foi por volta das 4 horas da manhã, depois de ter pregado seu último sermão e conversado largamente sobre Cristo. Crê-se que pregou mais de 18 mil sermões. Whitefield morreu na América em 1770, da forma que desejava, no meio de uma série de pregações. E no seu funeral, John Wesley o homenageou como um grande homem de Deus. Como desejava, ele foi sepultado debaixo do púlpito de uma catedral ao lado de sua casa. Tudo isso aconteceu depois que ele recebeu o novo nascimento. Você já nasceu de novo?